Gente, nesse vídeo nós vamos falar sobre as eras geológicas, os períodos da história geológica da nossa Terra. Eu não vou falar aqui sobre a tabela de eras geológicas, porque é uma tabela um pouquinho grande e tem alguns nomes difíceis da gente pronunciar. Então, para não enrolar aqui, para a gente não se confundir aqui, eu não vou falar sobre essa tabela de eras geológicas em si. Depois, se vocês quiserem, vocês pesquisem na internet, é só vocês pesquisarem tabela das eras geológicas. Vocês vão encontrar fácil, se vocês pesquisarem por esse nome, vocês vão encontrar essa tabela fácil aí na internet. Eu não vou falar sobre ela porque vai confundir. Então vamos lá, vou falar sobre os períodos mais importantes, aqueles que são mais cobrados no Enem, em provas vestibulares, em provas de concursos públicos, nessas provas assim semelhantes. Bom, os períodos mais importantes, basicamente as eras geológicas, a história geológica da nossa Terra, basicamente ela é dividida em duas grandes fases, digamos assim. Nós temos a primeira fase, que é a fase pré-cambriana, e a segunda fase, que é a fase cambriana, que começa ali no período fanerozoico, na era fanerozoica. Na verdade não é uma era, é um éon, mas eu não vou explicar sobre isso, como eu disse, para não confundir. Depois vocês vão ver tudo lá na tabela direitinho, e não se preocupem em memorizar, né? Vocês, com o tempo, vocês vão estudando a tabela e naturalmente vocês vão conseguindo guardar os nomes, tudo direitinho, vocês vão conseguindo agrupar dentro da mente de vocês. Se concentrem em estudar primeiro elas. Não esquentem em memorizar elas, é só estudar. Então nós temos essas duas grandes fases nessas eras geológicas. Nós temos essa primeira fase, que é a fase pré-cambriana, e a segunda fase, que é a fase cambriana, que parte ali a partir do éon fanerozoico. Então vamos lá, nessa primeira fase do pré-cambriano, é a fase onde a Terra e a vida ainda estão no seu processo de formação. Essa fase do pré-cambriano ela é dividida em três períodos. Nós temos o período adiano, o período arqueano e o período proterozoico. Dentro do período adiano, é um período assim, é o período mais primitivo da Terra, é o período onde a Terra ainda estava no seu processo de formação. Então, o que acontece? Esse período aí não se tem muito registro científico a respeito dele, por ser um período assim bem primitivo da Terra. Então ele não é nem muito considerado praticamente como se fosse um período geológico, uma era geológica. Ele é um pouco assim descartado nesses termos, mas não custa nada a gente falar sobre ele. É o período onde a Terra ainda está no seu processo de formação, esse período adiano. Depois a gente entra no período arqueano, que é o período onde ocorre o surgimento da vida, mas não da vida humana, como nós conhecemos. Os primeiros seres a surgirem aqui na Terra, os primeiros seres vivos, foram as árqueas, que são organismos que são semelhantes, são parecidos com as bactérias, mas não chegam a ser umas bactérias, né? Tem algumas diferenças ali entre esses organismos e as bactérias, mas eles foram os primeiros seres vivos a habitarem aqui a Terra, foram as árqueas, por isso o nome desse período, período arqueano. E depois o período proterozoico, que é onde ocorre o surgimento da vida multicelular. Nesse período, as plantas, os vegetais começam a surgir, e bem depois mesmo, a vida lá dentro dos oceanos também começa a surgir. Então a gente fecha essa fase do pré-cambriano dessa forma, nesses três períodos adiano, arqueano e proterozoico. Depois a gente vai entrar na fase fanerozoica, no éon fanerozoico. E esse éon, essa fase fanerozoica, é dividida em três eras. Nós temos as eras, as mais importantes, as mais cobradas, as eras paleozoica, mesozoica e cenozoica. Na era paleozoica é a era onde nós temos o surgimento da Pangeia. O que era a Pangeia? A Pangeia era o único continente que existia na Terra. Era uma única massa continental sobre a superfície terrestre que formava apenas um continente. Hoje nós temos os continentes divididos. Isso ocorreu em um dado momento da história geológica da Terra por conta dos terremotos.
dos sismos, né? Os sismos, os terremotos, os fenômenos físicos da Terra foram fazendo as placas tectônicas, que são as placas que sustentam os continentes, a superfície terrestre, placas que ficam ali na superfície terrestre. Chegou um tempo em que essas placas tectônicas começaram a se movimentar por conta desses terremotos. E isso fez com que essa Pangeia fosse se fragmentando e foi dando início ao processo dos continentes que nem nós conhecemos eles hoje em dia. Então os continentes se separaram por causa dessa forma, por causa desses eventos, né? Eventos físicos acontecendo ali na Terra, terremotos foram fazendo essas placas se movimentando e essas placas acabaram se fragmentando, formando os continentes que nós conhecemos hoje, né? Dividindo aquela Pangeia e formando esses continentes dos quais nós conhecemos hoje. Isso foi na Era Paleozoica. Depois, quando a gente entra na Era Mesozoica, essa divisão da Pangeia ocorre dentro dessa era dessa era Mesozoica, que inclusive é a era onde ocorre o surgimento dos dinossauros, e eles reinam durante toda essa era Mesozoica, e também nessa era aparece o surgimento dos vulcões aqui na Terra, o vulcanismo, os processos de vulcões aqui na Terra. Então, dentro dessa mesma era Mesozoica é a era onde os dinossauros eles entram em extinção. Então, eles surgem nessa era Mesozoica e entram em extinção, também nessa era Mesozoica. Depois da era Mesozoica, a gente já vai entrar na Era Cenozoica, que inclusive é a era em que nós estamos hoje. Nessa Era Cenozoica, ocorre o surgimento das montanhas. Então, tudo quanto é tipo de montanha que a gente vê por aí, por essa terra, vai surgir dentro dessa Era Cenozoica. E bem depois do surgimento dessas montanhas, é que vai surgir a vida humana como nós conhecemos. Vai surgir o gênero humano aqui na Terra, lá no leste da África, né, nas chamadas savanas africanas. Então, mais ou menos ali naquela localidade, né? Então vai surgir o gênero humano aqui na Terra e vai começar o seu processo de evolução até chegar ao homem moderno como nós conhecemos hoje, ao ser humano moderno como nós conhecemos hoje. Então, gente, basicamente, a história geológica da Terra é essa daqui, que eu contei nesses períodos aqui, são os períodos principais das eras geológicas da Terra.